noite, gente. O nosso grupo ficou com o tema de esclerose múltipla. E a esclerose múltipla ela é uma doença crônica desmielinizando o sistema nervoso central de caráter autoimune e degenerativo. Ela afeta principalmente adultos entre 20 a 40 anos, né? A desmielinização ela ocorre porque ocorre um ataque à bainha de mielina pelos linfócitos TCDA+, né, fazendo com que a bainha forme placas escleróticas. Ou seja, ao invés da bainha ficar de forma contínua no axônio, ela forma placas, né? E isso acontece porque o nosso sistema imunológico, ele confunde as células saudáveis da bainha de mielina como estranha e começa a atacá-las, provocando lesões. Essas lesões fazem com que ocorra interferências entre a informação do cérebro com o corpo, porque o impulso nervoso, a sinapse, ela não ocorre de forma contínua, né? Existem falhas. Já sobre a epidemiologia da doença, a prevalência da doença ela varia mundialmente, né? Mas é menos observada em pessoas que moram próximo à linha do Equador, né? Segundo a Sociedade Norte-Americana de Esclerose Múltipla, 1 a cada 1000 pessoas é acometido com a doença e existem 2,5 milhões de pessoas com a doença, né? Já a etiologia, né, a origem, a esclerose múltipla, ela acomete pessoas que já têm a predisposição genética, né, hormonal e também com a ajuda dos agentes ambientais, né. A autoimunidade da esclerose múltipla, ela resulta pela falha ou interrupção de um dos mecanismos responsáveis por manter o controle das células B e T ou em ambas, né? A perda da imunidade, ela pode resultar na seleção ou regulação anormal dos linfócitos autorreativos ou também na normalidade do modo em que os antígenos eles vão se apresentar ao nosso sistema imunológico, né? Já os tipos de esclerose, né, porque não existe uma esclerose, existem tipos de acordo com a progressão da doença e como ela acomete cada pessoa, né. A gente vai apresentar 3 para vocês, e a primeira é a recorrente reminente, ou também conhecida como surto-remissão, e como o próprio nome diz, os surtos eles surgem e desaparecem com recuperação total do paciente ou com sequelas mínimas, né. Ou seja, nesse período não há progressão da doença, no período entre os surtos, né? E é o padrão mais comum da esclerose múltipla, acometendo cerca de 60% dos casos. Já a segunda é a esclerose múltipla secundariamente progressiva, e após o início da doença sobre o curso recorrente reminente, né? Como eu expliquei anteriormente, nessa esclerose há a progressão da doença, né, com agravamento da incapacidade, né. Nesse período pode ocorrer ou não os surtos, né, e ela representa 20% dos casos de esclerose, principalmente em pacientes após 10 anos do início da doença. Já o terceiro tipo de esclerose, que é a esclerose primariamente secundária, e a doença se instala lentamente, progride lentamente, né, sem o aparecimento dos surtos ou dos sintomas, né? Essa esclerose, ela representa cerca de 15% dos casos e ela comete principalmente homens com mais de 40 anos, né? O quadro clínico é o clássico de paraparesia espática associada a sintomas neurovegetativos, né? Já os sintomas da esclerose, eles são bem característicos, né? A fadiga, incontinência urinária, disfunção sexual, depressão, perda de equilíbrio, sensibilidade, motora, formigamento, entre outras coisas. Meu nome é Andriele, eu vou estar apresentando aqui o slide. Vou começar a falar sobre o diagnóstico, que se você se sentir suspeita, você pode procurar um neurologista, que ele vai investigar a sua doença. E também eu vou falar alguns exames que podem ser feitos, que podem ser pedidos pelo médico. Ele observa os sinais clínicos, pode pedir também ressonância magnética e tem o exame LCR, ou seja, é coletado o líquido cefalorraquidiano. Como é um líquido branco, mas um pouco transparente, ele é examinado para procurar substâncias que não deveriam estar ali. A fisioterapia na esclerose a reabilitação é a parte fundamental do tratamento.
e o fisioterapeuta ele vai atuar dependendo do curso da doença. Os objetivos do fisioterapeuta é evitar a fadiga do paciente, promover uma independência na sua locomoção, equilíbrio e coordenação motora, dando também força muscular e ajudando a restaurar a amplitude de movimento. Tudo isso com o objetivo que ele tenha uma melhora de qualidade de vida. Aqueles pacientes que não apresentam qualquer disfunção, o fisioterapeuta ele vai indicar atividades práticas, ou seja, atividades físicas, que é para ajudar para que mantenha o seu nível funcional bom, consiga manter. E para aqueles pacientes que já têm um comprometimento funcional, é necessária a intervenção do fisioterapeuta. Ele vai abordar dependendo das queixas do paciente, mas o objetivo final é que ele tenha uma melhora na mobilidade. Ele combate dor, fadiga, fraqueza muscular, disfunção respiratória, disfunção urinária, encurtamentos musculares, entre outras coisas. Tratamentos fisioterapêuticos temos a eletroterapia. A eletroterapia ela usa corrente elétrica, que tem como objetivo ajudar na contração muscular, na hipertrofia muscular, no relaxamento muscular, alívio de dor, nas cicatrizes, também no estímulo nervoso. O fortalecimento do assoalho pélvico é para evitar o problema que é causado pela perda de força na região, como por exemplo a incontinência urinária. A cinesioterapia ela é responsável por trazer os tratamentos terapêuticos e eles têm como objetivo tratar ou prevenir o comprometimento, melhorar, restaurar ou aumentar a sua função física e também ajudar a saúde de um modo geral. O treinamento aeróbico ele consegue desenvolver a potência, a força e a resistência muscular, diminuição da gordura corporal e aumento da massa magra. Tudo isso vai favorecer uma melhoria na qualidade de vida do paciente e também uma melhoria na sua aptidão física. A terapia por contenção induzida, ela restitui total ou parcialmente a independência do paciente. Favorece o reaprendizado das funções que foram modificadas, principalmente nos membros superiores. A ecoterapia ela é responsável por ativar um mecanismo de equilíbrio e manutenção da postura. As sessões são supervisionadas por um fisioterapeuta e esse fisioterapeuta ele tem que ser específico na área desse tratamento. A reabilitação é parte fundamental de qualquer tipo de tratamento de uma doença e com a esclerose não seria diferente, né? Nós pesquisamos algumas práticas fisioterapêuticas que podem ser feitas em casa pelo paciente, mas é importante frisar que cada indivíduo é um tipo de intervenção diferente. O primeiro exercício que eu quero mostrar para vocês é o exercício de consciência corporal, que é o ato de inspirar uma flor profundamente. Eu peguei esse jarro para mostrar para vocês como seria mais ou menos o exercício e seria da seguinte forma: aproxima, como se fosse sentindo o cheiro da flor mesmo, né? Esse exercício é importante porque ele ajuda a relaxar e acalmar o paciente, né? Diminuindo o nível de estresse e o nível da temperatura corporal. É importante realizar esse exercício, principalmente quando o paciente sentiu o coração acelerado, transpiração, aumento da temperatura corporal, já que a temperatura corporal ela ajuda a desencadear um surto. Então, realizar esse exercício várias vezes pode ajudar a cessar ou diminuir um surto da doença. É feita a prática de elevação do joelho, que ajuda no equilíbrio do paciente. A cada passada que ele der, ele vai segurar o joelho na altura da cintura durante 5 minutos e vai dar outra passada e segurar o outro joelho na altura da cintura durante 5 minutos. Outra prática que pode ser feita é de dorsiflexão e flexão plantar. O paciente pode fazer tanto sentado quanto deitado e ele pode fazer várias vezes ao dia, durante 30 segundos. Fazemos aqui primeiro dorsiflexão, segurou durante 30 segundos e voltou, e também a flexão plantar durante 30 segundos e volta.